Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja louvado sempre. Salve Maria. Que Deus seja luz sempre na minha casa e na tua casa e na tua família. Amém. Eu vou ler algumas passagens aqui de muita importância para mim como católico. E para aquele irmão também que queira ouvir essa mensagem, essa palavra da Bíblia que é tanto falada, mas que não é falada por completo. Então, para mim é de muita importância e ler e deixar Deus agir e que Ele fale de resposta a quem precisa. Veja aqui em Êxodo 20, eu vou ler até o versículo 4 e 5. Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou Javé, sou Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha você outros deuses diante de mim. Não farás para você imagem qualquer, que representação do que existe no céu, na terra, nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses. Não lhes sirva, porque eu, Javé Deus, sou eu ciumento, castigo a culpa dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me desprezam, mas quando me amam e guardam meus mandamentos, eu os trato com amor por 1000 gerações. É a famosa passagem bíblica que é muito comentada, de Êxodo 20, que fala sobre a proibição de imagens, e não adorar outros deuses. Aqui a gente vai encontrar também vamos buscar aqui, a gente tem também cadê aqui Levítico. Nós temos também falando que é proibido também em Levítico 26, versículo 1, capítulo 26, versículo 1. Não façam para vocês ídolo ou imagens. Não levantem colunas sagradas, nem ponham em sua terra pedras esculpidas para se inclinarem diante dessas coisas, porque eu, Javé, o Deus de vocês. Então aqui também Deus está falando dessa passagem também da proibição, não fazer imagem, certo? Nós temos também em Deuteronômio, no capítulo 27, 15. Maldito quem faz um ídolo ou imagem de metal fundido. É obra de artesão, uma abominação para Javé, e o guarda em lugar escondido. E todo o povo responderá amém. Também fala também de proibição. Isso é importante a gente ver todo a passagem que Deus vinha falando, Então, mais para frente aqui também eu vou ler uma outra e está em Isaías 44. Eu escolhi aqui o 9 até 11. Os fabricantes de estátuas são todos nada, e suas coisas preferidas não têm valor. Seus devotos nada veem nem conhecem, e por isso acabam sendo enganados. Quem fabrica um deus ou fundiria uma imagem, senão para conseguir alguma vantagem? Vejam, seus devotos todos são enganados, porque os
escultores não são mais que homens, que eles todos se reúnam para comparecer, ficarão apavorados e envergonhados. Veja, meus irmãos, aqui você vê que a importância, eu li os versículos, os capítulos, né, dos livros de Êxodo 20, Levítico 26, Deuteronômio e Isaías. Todos falam, sim, da proibição. Mas vejam a importância. Eu fiz até umas pequenas meditações, interpretação de todas essas passagens bíblicas, fala da proibição de imagem, certo? Mas o que vocês não enxergam, ou até mesmo enxergam, que fala, Deus fala muito sobre o povo sofrido do Egito, o povo sofrido do Egito de Israel. Esse povo, eles eram obrigados a servir, naquela época, os deuses daquela terra. Por isso, quando Deus os salvou, retirou daquela terra, do Egito, esse povo que sofria tanto, e eles eram obrigados a servir aqueles deuses daquele lugar. Eles eram obrigados, ordenados, que eles não, então, a servir aqueles deuses. Então, assim, o que eu vejo é que Deus preservou muito quando retirou eles de lá, quis protegê-los, ordenando eles, que já tinha esse hábito, esse costume, que livrando ele dessa prisão, que eles seguissem, que Deus ia guiá-los, mas que eles não fizessem imagem, não adorassem outros deuses, porque eles já tinham esse hábito, esse costume. Eles obedeciam aqueles que eram a terra do Egito, os poderosos, o que ordenavam e faziam estátuas, faziam até deles mesmos, né? E eles eram muito obrigados a se curvar, a fazer o ídolo deles e obedecer, dizendo que para eles era o Deus deles, mas não, Deus era um só, o Deus que salvou eles. Então Deus fala muito dessas passagens, que é para não adorar imagens. Olha como ele deixou claro, não adorar imagens, não colocar como outros deuses, que era isso que esse povo fazia naquela época. Então, por isso Deus quis preservar esse povo sofrido e enganado. E por isso temos que sempre buscar o entendimento e ler por completo. Então, mais para frente eu vejo Deus mandando fazer imagem, pedindo que podia fazer imagem. E a gente vai encontrar em Êxodo no mesmo, só que mais para frente, em 25, Êxodo 25. Vamos lá. Dentro da arca coloque testemunho, que eu darei a vocês. Mande fazer também um probicitário, que é a tampa de ouro puro, com 1,25 m de comprimento por 75 de largura. Nas duas extremidades do propicitário, faça 2 querubins de ouro martelado, um de cada lado, na extremidade do propicitário. Terão asas estendidas para cima, cobrindo o propicitário.
estarão frente a frente. Um do outro, com os rostos voltados para o centro do propiciatário. Olha só que interessante aqui. Deus já mandando, dizendo, ordenando que podia fazer imagens. Isso aqui tá claro. Isso aqui muitos não olham para essa parte. Só olham mais para uma certa que é o Êxodo 20, o famoso Êxodo 20. Então, eu vejo também aqui Deus falando em número. Em número, Deus também fala no capítulo 21, 8, 9. E Javé lhe respondeu: faça uma serpente flamejante e coloque no alto de um mastro, que é um astro. Quem for mordido e olhar para ela ficará curado. Olha só, que interessante. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou no alto do mastro. Quando alguém era picado por serpente, olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Como Deus é maravilhoso, né? Então Deus ordenou que não fizesse. Mas para frente, só para frente, não é para trás. Olha a importância disso. No Antigo Testamento fala muito, que Deus deixou claro muito isso. Mas ele proibiu no começo, protegendo aquele povo do Egito que ele estava tirando, que estava sofrendo nas mãos de pessoas que obrigavam eles a dizer que eram os deuses deles. Então Deus resgatou essas pessoas e veio falando para frente, para fazer as imagens, não para trás, né? Então a gente vai encontrar também agora em Reis, falando também. Aqui a gente vai encontrar em Reis, eu vou ler Reis 6, 23 e 27. Para o santuário, Salomão fez 2 querubins de oliveira silvestre, cada um com 5 metros de altura. Cada asa do querubins media 2 metros. Aqui também fazendo querubins, que são, né, imagem. E meio, 2 metros e meio. De modo que a distância era de 5 metros de uma ponta a outra das asas. O segundo querubim também media 5 metros. Os dois tinham o mesmo tamanho e o mesmo formato. Os 2 querubins mediam 5 metros de altura cada um. Os querubins foram colocados no meio da sala do interior do templo. Olha só. Eles tinham asas estendidas de modo que as asas de um tocava uma parede e a asa do outro tocava outra parede. E as asas de ambos tocavam uma na outra. E no meio da sala. Olha só, que maravilha, né? O templo de Salomão tinha as imagens. Precisa de muita explicação, né? Deus ordenando. É tanto que a gente vai encontrar aqui também, em Reis também. Só lembrar que é 1 Reis. Então, também tem no capítulo 7, versículo 28 e 30. Foram feitos com painéis entre as travessas. No meio dos painéis havia leões, touros e querubins, de novo, aplicados aos painéis. Acima e abaixo dos leões e dos touros havia guirnaldas em forma de festões. Cada consolo tinha 4 rodas de bronze com eixos também de bronze e ultrapassavam dos arquilandas. Tinha suportes de metal fundido sustentando a bacia. Aqui também falando das imagens.
Então, o que eu vejo aqui, fala muito do Antigo Testamento, né? Mas a proibição e Deus ordenando que fazer. O que Deus deixou claro, né? E hoje também é proibido, né? É a adoração, idolatria. Olha o que Deus deixou claro, foi isso. Não proibindo que não podia fazer imagem, porque a imagem foi permitido fazer. O que a gente não pode é confundir, dizer que ali é Deus. Tem que saber olhar, um amor, lembrar, ter sentimento, principalmente da imagem de Jesus na cruz. E aí, minha interpretação? Que é muito importante notar que a proibição não é das imagens ou esculturas em si, mas sim fala muito e deixa claro que é sobre a idolatria, ou seja, a adoração de algo que não seja Deus, não podemos colocar como Deus, colocando em seu lugar, que não devemos fazer isso. Isso é do longo do Antigo Testamento, deixou claro. Existem exemplos de imagens que foram feitas sob ordem divina, como os querubins na Arca da Aliança. Portanto, o que nos fala fala da proibição bíblica é evitar a adoração de ídolos, adorar, deixando claro a palavra adorar, e essa parte ninguém fala muito disso, né? Então garantir que, então Deus quis garantir que Deus receba a devoção exclusiva. O que ele diz? Que Deus é exclusivo, que Deus é o único, o nosso Deus, um Deus de todos, não esses que foram colocados no Egito por povo que obrigava aquele povo de Israel a servi-los, dizer que eles eram Deus, as imagens deles eram Deus, não, e fazia eles adorar. Deus é um Deus só. E por isso, temos que falar os dois lados da história, entender que nosso olhar é somente para Deus, Ele é o centro das atenções. A diferença é que as imagens que Deus mandou fazer, assim como as imagens que nós católicos usamos nas nossas igrejas, serve como um sinal que nos aponta a Deus. Nunca serão consideradas deuses. Até a imagem mais linda de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre será apenas uma representação a um único propósito, Deus. Então é isso que fica claro e que muitos deviam ter esse olhar, a verdade, falar sempre a verdade, não só uma página e pronto, morreu o assunto. Não morreu o assunto, porque Deus nos quer que fale a verdade, e muitos estão se levantando por ordem divina, muitos servos de Deus estão se levantando para que a verdade seja falada, não enganando o povo de Deus, como aqui eles falam também que estavam muitos sendo enganados naquela época, como hoje também estão sendo enganados, porque a verdade não estão falando. Então, meus irmãos, leia a Bíblia por completo, porque aqui também está a resposta que tantos e tantos precisam. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço e fiquem com Deus.